vai falar sobre situações de emergência. Emergência sempre é uma situação grave que acontece de repente, né? De uma ação e precisa de uma ação imediata de você, cuidador, tá? Para resguardar a vida da pessoa que você está cuidando, tá? Esteja atento para perceber quando a situação é uma emergência e procure lidar com a situação de maneira firme e segura. Ou seja, você tem que saber o que você vai fazer para poder atender esse paciente aí, esse idoso aí que você está cuidando. Portanto, a emergência requer cuidados imediatos com a finalidade de evitar complicações graves ou a morte da pessoa cuidada, tá? Então vamos falar sobre engasgo, que é um sinal aí, uma emergência aí, né? O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir o objeto que toma o caminho errado. A gente fala, né? Eu comi uma coisa e foi pro caminho errado, né? E aí a pessoa começa a ter um engasgo ali, né? Normalmente ela tosse, o organismo tentando repelir aquilo ali, né? O objeto ali, o alimento, né? E aí ela começa a ficar vermelha e colocar as mãos, ela vai perdendo o fôlego, coloca as mãos, né, aqui na garganta, no pescoço e vai tentando ali o desengasgo. Às vezes ela vai conseguir desengasgar mesmo sozinha, mas tem vezes que não vai acontecer isso, aí ocorre mesmo a asfixia, é quando o objeto, o engasgo, né, ele bloqueia aí a passagem na traqueia, fica na traqueia bloqueando a passagem do fluxo de ar, né? E o fluxo de ar ele for bloqueado, a asfixia poderá ser uma emergência médica, né? Então a gente tem que fazer nesses casos a manobra de Heimlich. O que é essa manobra de Heimlich? Né? Eu vou pegar a minha mão dominante, vou fazer com ela assim, vou colocar nessa região epigástrica, tá? Eu vou mandar um outro vídeo, no próximo vídeo vocês vão ver a técnica, né, dessa manobra, e aí eu vou fazer compressões para que esse objeto, esse alimento saia, né? E esse paciente ele consiga realmente ali desengasgar, né? Quando esse desengasgo, eu não conseguir desengasgar o meu paciente, aí vai uma PCR, que é parada cardiorrespiratória, né? Então é uma interrupção inesperada e abrupta do trabalho cardíaco e da respiração, com consequência a perda da consciência, né? Então, eu vou ouvir, ver, ouvir e sentir, que a gente fala, que é eu ouvir se tem respiração, ouvir, né? Ouvir aqui, ó, sentir se tem um ar passando aqui, se realmente ela está respirando ou não. E aí eu detectei que ela não está respirando, chequei o pulso, não tem pulso, o que eu vou fazer? Vou ligar para o serviço de emergência, 192 ou 190 ou 193, né? E vou iniciar as compressões torácicas, tá? Então, que é muito importante você iniciar essas compressões torácicas na parada cardiorrespiratória aí, né? Então, você viu que não tem ausência de batimentos cardíacos, tem ausência de movimentos respiratórios, ou seja, não tem expansão torácica. Realmente o meu paciente, ele está em parada cardiorrespiratória, perdeu a consciência, né? E aí eu vou iniciar, né? Vou ligar para o serviço de saúde iniciar essa compressão. A compressão são 30 compressões, vocês vão ver na aula prática, 30 compressões para 2 insuflações, né? Insuflação, gente, ou seja, a respiração boca a boca que a gente fala, ela só é feita se for alguém da sua família, se for uma pessoa que você conhece, porque se for uma pessoa que você não conhece, você está ali na rua e aconteceu ali, a pessoa entrou em parada cardiorrespiratória, você não vai fazer respiração boca a boca na pessoa, né? Pelo risco de contaminação. Se for, no caso, uma pessoa que você não conhece, você só vai fazer as massagens, as compressões cardíacas, tá? E no caso de ser uma pessoa que você conhece, um familiar, uma pessoa que você sabe que não tem doenças, você queira né, ajudar mesmo a pessoa ali, aí você pode fazer as insuflações aí, que é a ventilação. São 2 ventilações para 30 compressões, tá? E se tiver mais de uma pessoa te ajudando ali, seria bom porque cansa muito essas compressões cardíacas, é um momento de
de tensão ali, você fazer essas compressões cardíacas cansa muito. Então, se tiver uma pessoa para poder ir revezando com você, até o serviço de saúde chegar, o serviço médico chegar, a ambulância chegar para poder te ajudar, tá bom? Casos de quedas, né? Quedas também pode acontecer, né? Aí na população idosa, né? Ela é frequente, tá? O local que acontece mais queda de idoso, gente, é no banheiro. Então, por isso que a gente tem que ficar atento se o banheiro tem barra, porque o banheiro é um local que tá molhado, tem sabão, então tem tudo ali para acontecer uma queda e a gente sabe que pode ser grave, né? Pode causar até morte, né? Um declínio funcional do idoso ou a morte, né? As causas mais comuns de queda são imobilidade, fraqueza muscular, talvez o seu idoso ele não está conseguindo caminhar direito, tenha fraqueza no muscular aí, né? Equilíbrio diminuído, ele não está conseguindo mais manter o equilíbrio, a marcha é lenta, ele anda devagarzinho com a marcha lenta, né? Algum dano cognitivo talvez ele tenha e alguma patologia. Como que eu faço para evitar a queda do meu idoso, né? Eu tenho que retirar os tapetes, né? Apostar numa boa iluminação, locais iluminados. Hoje em dia tem aquelas lâmpadas, né? Que quando você passa no local ela acende, né? Por sensores, né? Isso também é uma coisa boa, né? Fazer uso de tapete antiaderentes, antiderrapantes para o banheiro, evitar móveis no local de passagem, né? Não deixar móveis para que ele não venha tropicar, não venha tropeçar, não venha esbarrar e aí aumentar o risco de queda aí, tá? Colocar interruptores nos locais mais fáceis, na altura do idoso, ali para que ele possa ligar e desligar a luz quando ele precisar. Evitar pisos escorregadios ou encerados, tá? Instalar barra de segurança, principalmente no banheiro, tem que ter barra de segurança, tá? E instalar serviço de videovigilância, serviço de câmeras de monitoramento. Às vezes o idoso está sozinho em casa e a família tem essas câmeras de vigilância aí que ele consegue ver, porque caso o idoso cair, como é que, né, ele vai saber que o idoso caiu se o idoso está sozinho, né? Então a gente tem que procurar meios de evitar essas quedas. Mas se a queda aconteceu, como você vai fazer? Então é ficar atento se a queda resultou em alguma lesão, tá? Se o idoso caiu ali, naquela hora você percebeu que a perna dele tá mais virada, ele não tá conseguindo mexer na perna, aí você vê que já formou um caroço, uma coisa diferente, a perna não tá normal, né? Pode ter tido aí uma fratura mesmo, né? Nesses casos de fratura, você não vai tentar alinhar a perna ou o membro, né? Colocar no lugar, não. Você vai deixar daquele jeito ali, vai chamar o serviço de saúde para que eles venham, a ambulância venha e leve ele para poder tirar o raio-x, ver aí, né, o que foi aí que aconteceu, qual foi essa fratura, onde é que foi, tá? Dependendo da gravidade, então, né, eu acho que a queda é importante aí mesmo, dependendo da gravidade, chamar imediatamente o serviço de emergência, tá? E para levar, né, o transporte adequado para levar essa vítima até o hospital. Não saia do lado da vítima, não saia do lado do idoso, mantenha ele calmo, não dê nada para ele alimentar deitado no chão, não, tá? E mantenha a calma ali, né? Espere o serviço de saúde chegar. Se essa queda aí, essa fratura e essa queda tiver causado lesões abertas, onde está tendo sangramento, está tendo perca sanguínea aí, você tem que usar um pano para poder estancar esse sangue mesmo, né? Para que o seu idoso, o seu paciente aí não venha chegar a ter um choque hipovolêmico, que é um choque devido a muita perda de sangue, tá? Então, você tem que ficar atento a isso, cuidador. Em caso de crise convulsiva, seu paciente começou a tremer toda, a se convulsionar, né? Que essas crises convulsivas, elas são desencadeadas por alterações eletroquímicas no córtex cerebral, tá? E ela apresenta como tremores repetitivos, né? Ou seja, espasmos musculares involuntários, geralmente de curta duração, né? Então, se a pessoa estava aí com você, ela de repente começou a ter uma crise convulsiva, a primeira coisa que você tem que fazer é deitar ela no chão, posicionar ela para evitar, né, que ela tenha uma queda. Por exemplo, ela estava sentada e começou a ter a crise de convulsão ali, teve a crise convulsiva. Se você deixar ela sentada, pode ser que ela venha ter uma queda. Então, naquele momento, você tira ela do local, coloca ela no chão, ali deitada no chão, você coloca ela deitada de lado, lateraliza
o rosto dela para que se caia a secreção, se cai qualquer coisa, ela consiga ali, né, não aspire, né, se sai secreção, ela não venha aspirar, tá, engasgar com a própria língua, ou com o próprio vômito, ou com qualquer secreção, tá? Posicione a mão na cabeça dela, proteja a cabeça para que ela não fique se debatendo e possa aí causar um traumatismo craniano. Então proteja a cabeça dela para que ela não venha se debater, né, no chão às vezes e causar um traumatismo craniano, tá? Dê espaço para a pessoa, afaste objetos perto dela para que ela não venha se machucar, né? Para causar lesões, mesas, cadeiras, se afasta de perto dela para coisas que ela não venha aí se machucar. E se isso persistir, se não foi a primeira vez que o paciente teve isso, se isso não é uma coisa comum aí dele ter, ele tem que procurar o serviço médico para saber o que está causando isso aí, tá bom? Caso também que você vai ver muito aí no seu idoso é vômito, né? Talvez a pessoa aí vai estar acamada, se ela for acamada e estiver vomitando, você tem que lateralizar a cabeça dela para que ela consiga jogar o vômito para fora e que não venha aspirar, né? E você deve ficar atento à quantidade de vômito, com a quantidade, a coloração, tem presença de sangue nesse vômito, o aspecto dele é como, tá? E ficar muito atento ao caso de desidratação, porque idoso, eles desidratam muito fácil, ó, de uma hora para outra eles desidratam. Então fique atento aí aos casos de desidratação, tá? Diarreia também pode ter diarreia no seu idoso, né? Diarreia são fezes aquosas mesmo, ou semi-aquosa, pura água mesmo, tá? Que ocorre com mais frequência do que com o habitual. Aí umas 4, 5 fezes líquidas ou semilíquidas aí já é considerado aí uma diarreia, né? Nem sempre ela é sinal de doença, pode ser alguma coisa que ele comeu, uma intolerância alimentar, alguma coisa, né? Mas você tem que ficar atento porque o idoso que tem aí uma diarreia, ele desidrata muito fácil. Então você tem que já ficar atento porque talvez, né, só ali a reposição oral do soro não vai adiantar, ele vai ter que ser encaminhado ao serviço médico e ser funcionado um acesso para poder correr um soro aí para hidratar esse idoso. Eles desidratam muito fácil, tá, gente? Caso de constipação intestinal, que também pode ter no seu idoso aí, né? É quando a pessoa evacua menos de 3 vezes por semana. Ela está com dificuldade de evacuar aí, né? As causas podem ser doenças, pode ser uma dieta com baixa ingestão de fibra, pode ser o sedentarismo, o idoso que só fica sentado o dia inteiro, que não sai, que não passeia, que não tem no caminho para poder estimular aí o intestino a fazer o peristaltismo, né? Isso tudo ou pode ser também efeito colateral de outros remédios. Isso tudo pode fazer com que o seu idoso e a pessoa que você cuida fique com constipação intestinal, tá? E o que você tem que fazer nesse caso? Oferecer líquido com frequência, alimentos ricos em fibras para melhorar esse intestino e melhorar, né, o peristaltismo, frutas, verduras, legumes, alimentos integrais, tá? Azeite de oliva, tem aqueles vitaminas, né, que eles colocam mamão, ameixa, que os idosos, laranja, tomam todos os dias e ajuda a regular o intestino, né? Caso isso não se resolva, pode ser usado, né, conforme a prescrição médica, um supositório, um clister ou talvez a retirada mecânica aí, talvez ele tenha que ser encaminhado ao hospital aí para uma retirada mecânica ou, né, um supositório ou um clister, conforme a prescrição médica aí, tá? Uma coisa que pode acontecer também com o idoso que você cuida, hipoglicemia. Hipo é pouco, então a glicemia lá embaixo, caiu de uma vez a glicemia dele, baixou o nível de uma vez e ele, né, sentiu aí um mal-estar, ele sentiu um cansaço, suor frio, a pele fria, pálida, úmida, a visão ficou turva ou dupla, ele sentiu dor de cabeça, desorientação e pode até levar, né, a tontura, sonolência, pode até levar ao desmaio mesmo, né? Então, no caso, se o paciente realmente tem hipoglicemia, você já sabe o que é isso, tenha sempre uma balinha por perto, que aí quando ele começar a sentir mal, aí, se for realmente hipoglicemia, você pode dar a ele aí a balinha, né, um doce aí, para que a glicose dele venha aumentar o nível de glicose. Se você tiver um glicosímetro, você vai fazer a medição ali para ter certeza do que é, né? Em caso de desmaio e síncope, Laila, meu paciente desmaiou, caiu,
e agora o que que eu faço, né? No caso, né, às vezes a pressão arterial, teve uma queda da pressão arterial, ele sentiu um mal-estar, ou no caso de convulsão, pode ter esse desmaio, essa síncope aí, ou até no caso de hipoglicemia, né? Ou outras coisas. Então, o que você tem que posicionar o paciente no chão, aumentar, colocar mais elevado os membros inferiores, as pernas dele, colocar mais elevada, tá bom? Enquanto a pessoa estiver desmaiada, inconsciente, não ofereça líquidos ou alimentos, tá? Verifique se a pessoa apresenta um ferimento ou fratura, né? Porque às vezes ela teve uma queda ali, feriu algum lugar, teve uma fratura. Peça ajuda para levantar a pessoa e colocá-la na cama deitada, né? Mantenha a pessoa deitada com membros inferiores, como eu falei, acima do nível do tórax, tá? Para isso ajudar a circulação. E se a pessoa que desmaiou ela for diabética, espere ela recuperar a consciência, então ofereça ela um copo de água com açúcar, se for o caso, né? Se você tiver o glicosímetro, você vai medir aí a glicemia dela, tá? Se for possível, meça a pressão, sinta os batimentos, mensure ali a frequência cardíaca, a frequência respiratória da paciente, do idoso aí, né? Se a pessoa não melhorar, procure imediatamente a equipe de saúde, tá bom? Então, gente, vamos ficar atento aí aos sinais de urgência e emergência, como você deve agir em cada um deles. Você, cuidador, tem um olhar muito importante, que é você, que fica o tempo todo ali com o idoso dentro de casa. Então, você é que tem esse olhar, que vai saber identificar quando é uma urgência e emergência e que vai dar os primeiros socorros. Então, preste atenção e fica sabendo aí. Estude para ficar sabendo, para poder realizar um atendimento de excelência no seu idoso, tá bom? Fique com Deus!